você tem um milagre para contar? Né? E aí eu quero que você comece a entrar nessa pergunta e a perceber algumas ideias subjetivas que eu pensei quando imaginei, quando escolhi essa pergunta, né? Quando eu digo assim, você tem um milagre para contar, você tem o que falar de si? Você tem o que falar sobre o que Deus fez na sua vida? É mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? E aí a gente já indo para a nossa reflexão propriamente dita, eu quero iniciar dizendo a você, dividindo aqui com você, uma experiência que eu tive quando eu era criança. Minha mãe não está acompanhando aqui a nossa transmissão, mas o André e o Jonas, que são os meus irmãos que estão acompanhando, eles talvez vão lembrar aí de algumas coisas que eu vou contar aqui. Então, quando eu era criança, eu lembro que muito desse dia era noite, né? Já estava ali se aproximando da madrugada, e eu lembro que eu tive uma dor de barriga muito forte, sabe? Era uma dor muito forte, muita cólica, e eu não conseguia dormir. E aí a minha mãe estava muito preocupada com essa situação, e como toda mãe, ela puxa, o que eu posso fazer? Ela faz coisas incríveis, né? Então eu até imagino o seguinte, que Deus criou as mães como sendo o principal canal de milagres da humanidade, se é que eu posso colocar as coisas dessa forma, né? Então a minha mãe, que as mães, né, elas têm superpoderes, elas conseguem sentir o que o filho está sentindo, elas conseguem achar uma saída para coisas impossíveis, né, aos nossos olhos, enfim. Então, o que foi que a minha mãe fez nessa noite de dor de barriga que eu estava sentindo? Ela pegou a Bíblia e abriu no Salmo 23. E aí colocou a Bíblia em cima do meu corpo, mais precisamente em cima do local da dor, na minha barriga. E começou a ler ou a falar o texto do Salmo 23. E aí, pessoal, é interessante que enquanto ela estava fazendo aquela oração, eu estava entendendo a fé da minha mãe. Como criança, eu já estava percebendo e entendendo a fé da minha mãe e sendo, inclusive, impactado pela fé dela, que ao final da oração, a dor havia sumido, sabe? Então, essa é uma história que eu já contei algumas vezes para algumas pessoas, e eu lembrei dessa história, e, puxa, eu vou contar para o pessoal hoje, na transmissão, hoje no Coração Adorador, porque, assim, às vezes quando eu conto, o pessoal até ri, né, e tal, puxa, foi uma dor de barriga e tudo mais, mas, gente, isso mexeu tanto comigo, que eu lembro dessa história com muita clareza até hoje, né? E aí eu quero saber de você, você tem um milagre para contar? Algo excepcional, né? Maravilhoso que aconteceu na sua vida? Né? Se quiser aqui rapidamente colocar no chat aqui para dividir com a gente, para trazer mais ideias aqui para a nossa conversa, fica à vontade também. Né? Eli, você tem aí uma situação assim, parecida com essa que eu mencionei? Você consegue... Na verdade, a minha vida é um milagre, né? Assim, pode ser esquisito, né? Mas, assim, o meu nascimento em si, né? Minha mãe pode falar sobre isso, a minha tia, mas quando eu nasci, parece que não foi um parto muito simples, e aí eu fiquei até em incubadora, e minha mãe também passou mal. E colocaram nessa história de eu ficar em uma incubadora e minha mãe também passar mal. Eu peguei uma pneumonia logo quando eu tive o meu nascimento. E eu sei que parece que colocaram uma substância, ao invés de colocar para eu inalar o formoterol, que é o Berotec, colocaram na minha língua, né? E aí eu tive uma parada cardíaca, né? Logo recém-nascida. E assim, eu tive essa parada cardíaca e eu não retornei rapidamente, né? Então,
Minha mãe não conta muitos os detalhes, porque também ela estava hospitalizada. Se recuperando, né? Se recuperando do processo, que eu fui cesárea, eu fui a única cesárea dos 3 filhos. Não sei se a minha irmã está aqui, mas eu fui a única cesárea, porque ela não queria mais ter o parto natural. Mas a minha tia já contou um pouco essa história, né? E assim, parece que o médico tinha falado que eu não ia sobreviver dessa parada cardíaca. Mas enfim, Deus também já falou para mim que eu estou viva porque Ele quis. E posteriormente também eu já tive convulsão. E eu tomei remédio controlado por alguns anos. E foi uma cura que Deus fez também. Foi aos 9 anos de idade eu deixar de tomar o meu medicamento. O meu não, o medicamento que a pediatra passou para mim. E aí, né? Eu também fui curada de um tratamento de anticonvulsivante. E é isso. Muitas histórias. Amor, tenta ver ali. E aí a Aline também está aqui, que ela é um milagre, né? A Aline cantou uma vez até aquela Um Milagre, Senhor. Tem uma música muito linda que ela canta também, né? Que ela é um milagre do Senhor. E ela diz que depois manda aqui no direct o testemunho dela. Olha que maravilha. Ela tem no Instagram dela, se eu não me engano, a Aline aí, filha da Leonisa, né, e do Costa, que hoje estão com o Senhor Jesus, mas está aqui o milagre deles, podem contar, né, o testemunho dela, né, pra gente. Verdade. Também. E tem também a Denise, que acabou de chegar. Dá uma olhadinha aqui, já amor. Tinha chegado, ela já tinha chegado. Ela só fez um comentário, né? Foi. Grande milagre, exatamente. Pessoal, eu acho que todo mundo aqui desse grupo tem uma história semelhante a essas que a gente está contando para compartilhar. E uma das nossas grandes ideias hoje é estimular você a compartilhar essas histórias com o máximo de pessoas possível. Lógico, você vai perceber a melhor oportunidade, né, para poder, você vai perceber isso. Deus vai te dar essa sensibilidade. Puxa, o meu testemunho, ele vai ajudar essa pessoa. E aí você vai poder, né? Então seja muito fortalecido por Deus, encorajado por Deus, para estar disponível a compartilhar o seu testemunho de milagre com o máximo de pessoas possível, tá? Bom, eu pensei aqui em algumas perguntas para nossa reflexão. Por exemplo, o que é um milagre? Ou por que eles acontecem? Hoje ainda ocorrem milagres? E umas 2 últimas perguntas. Você já experienciou algum milagre? O que ele produziu em você? Né? Então eu pensei nessas perguntas, porque quando eu imagino um assunto aqui para compartilhar com você, eu sou automaticamente inundado por muitas perguntas, né? Mas aí a gente vai ler um texto bíblico, enquanto você aí vai digerindo essas perguntas todas que eu lancei nesse momento. Um texto bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 14. São alguns versículos, então vai ser do versículo 11 ao versículo 14, tá? Deixa eu pegar aqui o texto bíblico, vou pedir para a Lili, que é a nossa oradora oficial, certo? Ela vai ler essa leitura aqui para a gente, deixa eu puxar aqui mais, João 14, 11 ao 14, pronto. Tá aqui, ó. Creiam em mim, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Até aí, até o versículo 14. Olha só, a gente toda a vida traz aqui alguns trechos bíblicos, né?
e dar a referência desses trechos bíblicos. Aí eu quero muito que você tome nota dessas referências, para você depois fazer uma leitura mais tranquila. Aqui a gente não tem muito tempo, porque são muitos textos que a gente apresenta e tudo mais, mas aí você anota e depois vai ler melhor. Mas aí quando você lê o capítulo todo, o capítulo 14 inteiro, você vai perceber que esse registro é uma espécie de despedida de Jesus para seus discípulos. Imagina só, o mestre Jesus se despedindo, dizendo, olha, tchauzinho, pessoal. Assim, tudo bem, não é que eu estou tirando a seriedade desse momento, mas olha, eu preciso dizer para vocês que eu vou voltar para o meu Pai. Eu vou morrer, né? Agora imagina os discípulos, quando eles ouviram essa notícia, né? Como que eles ficaram? E aí, pessoal, o início do capítulo 14 do Evangelho de João ajuda a gente a ter uma boa ideia de como os discípulos receberam essa notícia de Jesus, que ele estava indo para o Pai, voltando para o Pai. Porque o versículo 1 diz assim, ó, não se perturbe o coração de vocês. Então, eles ficaram perturbados, entendeu? Eles ficaram preocupados. Meu Deus, agora o que vai ser da nossa vida? A gente deixou tudo para trás para acompanhar Jesus e agora ele está dizendo que vai morrer e vai para o Pai, vai voltar para o Pai, né? Então, isso é muito importante a gente perceber na leitura desse capítulo para entender o que foi que Jesus disse nesse momento que eu li para vocês aí, do versículo 11 ao versículo 14. E aí, pessoal, Jesus deu uma palavra de consolo e de encorajamento para os seus discípulos, porque ele sabia que essa notícia ia abalar os discípulos, né? E aí no versículo, se eu não me engano aqui, deixa eu pegar direitinho, o versículo 12, eu queria que você marcasse, você está com a sua Bíblia aberta aí, né? Diz assim, ó, aquele que crê, Jesus falando, aquele que crê em mim, fará também o que eu fiz, as obras que eu fiz, e ainda coisas maiores, sabe? Para mim, isso tem muito a ver com a operação de milagres. Entende? Eu acho que na minha leitura, na minha visão, isso também aponta um pouco para essa direção que a gente está trabalhando aqui na nossa conversa, que é a operação de milagres, é a realização de milagres. Mas preste atenção na orientação que Jesus dá. O que vocês pedirem, versículo 14, em meu nome, eu farei. Né? Quem faz é Deus. Quem pede somos nós. Entende? Então, vai guardando essas informações, porque elas são muito, muito importantes. Certo? Lá no versículo 26 desse mesmo capítulo, pessoal, Jesus também fala do papel do Espírito Santo. Ele ia para o céu, mas ele ia enviar o Espírito Santo. Então, ao pedir por um milagre, clamar por um milagre, a gente precisa estar conectado com Deus, a gente precisa desfrutar de um relacionamento com Deus, o Espírito Santo precisa estar perto de nós, certo? Bom, a nossa ideia central hoje é dizer que você é o milagre que precisa sinalizar o reino de Deus. Eu acho que a gente precisa perceber que faz parte da nossa caminhada cristã sinalizar o reino de Deus aqui na Terra, tá? Então, quando a música que a gente cantou disse o seguinte, olha, você tem uma voz e você precisa contar para todo mundo o que foi que Deus fez por você, em você e através de você, certo? Bom, e aí, pessoal, quais são as características do milagre, tá? Lili, eu quero que você vá pensando aí um pouquinho, tá certo? Uma coisa sobre isso, as características do milagre. Aí eu anotei aqui algumas ideias. A primeira delas é a seguinte: o milagre é toda e qualquer resolução de um problema
sem obedecer o processo natural das coisas, entende? É por isso que o milagre, ele é considerado um acontecimento sobrenatural. Ele está além do natural, né? E aí, pessoal, trata-se de uma intervenção divina. É algo que Deus opera. Lá no texto que a gente leu, fala sobre isso. Eu farei, você pede, e eu farei, tá? Na Bíblia, pessoal, a gente tem muitos registros de milagres. Eu acho que você sabe disso, né? Eli, você lembra aí, para ajudar a gente aí a perceber alguns, né? Lembra de algum milagre que está registrado na Bíblia? Eu pego a Lili aqui de surpresa. O característico, né, milagre da mulher do fluxo de sangue, né? Que ela, há 12 anos, sofria com fluxo de sangue e já era considerada até excluída da sociedade. E quando Jesus estava passando, né, fazendo o trabalho dele, evangelizando, ela tocou, né, na orla do manto de Cristo e saiu poder, né? Aí até os discípulos, ele disse, alguém me tocou, né? E ele, mas... Quem que disse? Foi Jesus que disse, alguém me tocou. E aí os discípulos ficaram, Senhor, mas como assim, né? Porque tá todo mundo... Tá cheio de gente aqui, alguém vai te tocar, né? Tá todo mundo te tocando aqui. Ele, sim, mas alguém me tocou diferente, né? Ele sentiu que havia algo diferente, uma fé, uma vontade, um jeito, e era a mulher do fluxo de sangue. Ele foi tocado por uma fé diferente, né? Exatamente. Legal, legal. Gostei dessa observação que você fez aí. Que eu acho que a fé, né, essa questão, ela vem de diferentes formas, de diferentes jeitos, e é com isso que o milagre acontece, né? E aí é uma coisa individual, né, das pessoas, né? Tantos jeitos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, a relação do milagre com a fé. Eu queria saber de você aqui, você lembra de outro milagre que está registrado na Bíblia? Coloca aqui no chat pra gente, seja no YouTube, seja no Instagram. Amor, o teu celular tá aqui não, né? Ok. Então, coloca aqui no chat, só para a gente ir aqui aumentando a nossa lista de milagres, né, que a gente está tentando lembrar, que foi digno de registro na Bíblia. Coloca aqui para a gente rapidinho, tá? Para a gente conhecer mais aqui, aumentar essa lista, certo? A Bíblia ela tem muitos registros, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Nas duas, né? Na Bíblia inteira a gente tem essas narrativas, essas histórias de milagres, né? Por exemplo, eu coloquei aqui alguns aqui para compartilhar com você. A abertura de um mar, né? Um outro, um leproso ser limpo por banhar-se em um rio. O André colocou transformar água em vinho. Que foi legal. Um dos primeiros, né, dele, né? Jesus, né? Exatamente. O ministério de Jesus. É verdade. Eu acho que Boa, André. Se eu não me engano, foi o primeiro, né? Também eu tenho essa sensação, né? A gente, às vezes, fica aquela sensação, meu Deus, como é que pode, né? A pessoa fazer tanta coisa diferente assim. Só a fé mesmo, pra gente acreditar. Muitos milagres, né? Olha, assim como o André, se você lembrar aí de um milagre que está registrado na Bíblia, coloca aqui pra gente também ficar sabendo, tá bom? Pra gente lembrar desse milagre aí, tá? Eu coloquei aqui também nas minhas anotações, um cego de nascença ser curado com saliva e lama, né? Está registrado na Bíblia. Interrupção de uma hemorragia pelo toque, que foi a história que a Lili lembrou, né? Bom, e tem muitas outras narrativas, muitos outros registros. A própria Maria não foi um milagre, não? A geração do Filho de Deus, né? Exatamente. A gravidez de Maria. Gostei, bate aqui. Ganhou seu ponto de hoje, né? Meu Deus. Completando aqui. Pronto, pessoal. Gente, então, essa lista, ela é muito grande. E por que esses milagres estão lá na Bíblia? Por que eles foram registrados? Foram dignos de nota, né?
foi quando eu parei para pensar sobre isso, e aí puxa, vamos fazer uma série sobre milagres? O que a gente pode aprender com alguns desses milagres? Hoje a gente está conversando sobre o milagre de uma maneira bem mais geral, né? A gente está trazendo aqui um monte de ideia, estamos compartilhando, né, o que foi que Deus fez na nossa vida, trazendo aqui algumas informações, conceitos e tal. Mas a partir da próxima semana a gente vai trabalhar um milagre específico. E a Rô colocou aqui a jumenta falando. É um milagre, sim, né? É verdade. Se a gente não fala, ela fala, né, Rô? Pá. E aí tem esse... Exatamente. Obrigado, Rochelle. Ó, a fornalha não queimar. Olha só. Gente, eu acho legal. É muita coisa, Vão né? colocando aqui, ó, pra gente enriquecer aqui a nossa conversa, porque fica muito bacana. Não, e a fornalha ser aquecida 7 vezes mais e tu tá lá e não ser queimado. É verdade. Nossa, Cedraque, Mesaque, Abednego, tá lá na fornalha 7 vezes mais. As pessoas que colocaram ele na fornalha morreram e eles não morreram. Gente, pelo amor de Deus. Os que entraram, né? Não morreram. Amor de Deus, amor de Deus que é Deus. Normalmente a gente pensa em milagre quando está conversando sobre uma cura, né? Lázaro. Sobre uma cura, uma doença e tudo mais. Mas o milagre, ele é muito mais amplo, né? Ele vai além da cura de doenças. O André colocou a ressurreição de Lázaro, né? Vou ler aqui o comentário do Jonas aqui pelo YouTube. Esses milagres de Cristo foram credenciais de sua divindade e controle sobre a criação. Em João, o próprio Cristo declarou que os sinais eram provas, mas nem todos creem, mesmo vendo o sobrenatural. Bacana. Nem todos creem. E o Jonas antecipou... Pensam que é só uma história, né? Porque, gente, é sobrenatural. Eles acontecem. Eles existem, né? E aí, quando eu perguntei no começo, por que os milagres acontecem? Entendeu? Qual é o papel do milagre na nossa vida, na nossa história, na história da humanidade? Porque a Bíblia registra muitos milagres, certo? Bom, o milagre, gente, ele quando acontece, ele sempre provém da fé. A Lili falou um pouco sobre isso, né? Quando disse que a mulher que tocou as vestes de Jesus, ele disse, olha, eu fui tocado por uma fé diferente, entende? E aí, pessoal, é interessante perceber que muitas vezes, quando Jesus curava alguém, ele, no final da narrativa, ele destacava o valor da fé no processo. Então, a gente começa a perceber que, realmente, o milagre, ele brota da fé. Ele nasce da fé. Então, é algo que tem uma relação direta com a fé que a gente recebe de Deus, com aquilo que a gente entende sobre quem é Deus, sobre o que Deus quer fazer conosco, entende? O Jonas colocou aqui mais um comentário, né? Que haviam pessoas, né? Havia pessoas que viam os milagres naquela época, mesmo assim eles não creram, né? Não acreditavam. Por quê? Lamentavelmente. Porque a fé, ela não vai brotar do milagre, entende? É exatamente o contrário. O milagre, quando ele acontece, ele sempre vai nascer da fé. E aí, pessoal, o milagre, gente, é uma obra divina. A gente não tem controle sobre isso. A Bíblia diz que a gente ensina a gente a orar, a pedir por cura, a clamar por Senhor, ajuda a gente, Senhor, nos protege, Senhor, tira a gente dessa situação. Então, continue orando sinceramente sobre as suas questões, tá? Mas a realização do milagre, a gente não tem poder nenhum sobre isso, porque isso está na mão de Deus. Isso faz parte da sabedoria de Deus, certo? Bom, e aí, pegando um pouco dessa última ideia que eu trouxe, né? Eu quero dizer a você, evite ser um cristão milagro dependente. O que é um cristão milagre dependente? É aquele que
que vive em função disso, vive buscando isso, Essa não deve ser a nossa preocupação. A nossa real preocupação deve ser qual? Deve ser se envolver com as pessoas que estão perto de nós, estar disposto a ajudar, entende? Ser canal de bênção de Deus para essas pessoas, orar sobre as nossas necessidades, né? A Bíblia diz que a gente tem que fazer, assim, tudo bem que Ele já sabe de tudo, quais são as nossas necessidades, mas, assim, eu preciso em oração fazer esse exercício, falar para Ele, porque isso fortalece o meu relacionamento com Deus, tá? Então, o milagre não pode ser uma estratégia de marketing do Evangelho. O milagre é fruto do amor de Deus pelo necessitado. Entende? E é interessante, pessoal, que eu lembrei de uma outra coisa que eu ouvi em algum lugar e eu acho interessante e pertinente para a nossa conversa aqui. Parece que o milagre ele é muito mais comum em lugares, em regiões onde o acesso à ajuda é bem reduzido, entendeu? O acesso é limitado. E parece que nessas regiões, nesses lugares de pobreza extrema, de escravização, de falta de liberdade, de opressão, parece que nessas regiões os milagres eles são muito mais comuns. Né? Não estou dizendo que vão acontecer assim toda hora, todo momento, porque milagre para ser milagre é uma coisa, não é comum, é sobrenatural. Não faz parte da nossa rotina, entende? Muito bem. E aí, pessoal, já avançando aqui para os finalmente das minhas ideias, né? Os milagres, eles são sinais do reino de Deus, mas não são o seu fundamento. Porque o fundamento do reino de Deus é a salvação da humanidade. E os milagres são sinais desse reino. Eu quero ler com você o texto de Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Vou pedir a Lili para fazer essa leitura. Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Vamos lá? Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, marque aí na sua Bíblia o versículo 4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais. Testemunho de quê? Da salvação. Então, o objetivo principal do reino, do estabelecimento do reino de Deus é a salvação da humanidade, a salvação da criação, a restauração da criação. E os milagres, qual é o papel deles nessa história toda? É ser sinal da implantação desse reino aqui, tá? Então, aí vem aqui o versículo 4 que eu pedi para você marcar na sua Bíblia, né? Deus deu testemunho da salvação por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, é de acordo com a vontade de Deus. O milagre é propriedade do Todo-Poderoso, tá? Bom, eu gosto muito desse texto porque ele deixa muito clara a ideia de que os milagres são sinais do reino. Então, os milagres estão a serviço da salvação do ser humano.
Eles vão acontecer segundo a vontade soberana de Deus, tá? E aí, pessoal, para terminar, né, a gente aqui já está passando do nosso tempo, já são 9h20, né? Eu sei que você precisa descansar, precisa ir dormir, né? Fazer também aí, dar seguimento nas suas coisas, tá? Hoje, o que foi que a gente trouxe como reflexão? A gente falou que o milagre, ele é a resolução de um problema sem obedecer um processo natural das coisas, né? A gente também falou que o milagre, quando acontece, ele sempre nasce da fé de alguém ou de um grupo de pessoas, tá? E por fim, a gente falou que os milagres são sinais do reino de Deus. Mas a mensagem final que eu quero deixar é a seguinte: seja o milagre de alguém. Entende? Seja o milagre de alguém. Eu quero ler com você um versículo que está no livro de Atos, capítulo 1, que é o versículo 8, que diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, pessoal, seja o milagre de alguém, seja o socorro de alguém. Fique atento à necessidade das pessoas que estão à sua volta, tá? Você é o milagre que precisa sinalizar o reino de Deus. E aí eu quero terminar pedindo para você guardar em seu coração a seguinte frase, que eu acho que tem tudo a ver e fecha muito o que a gente está conversando hoje aqui. O milagre acontece quando a vontade de Deus se obedece. Eu vou repetir. O milagre acontece quando a vontade de Deus se obedece. E aí a gente vai fazer uma oração para entregar esse momento. Se você quiser colocar aqui algum comentário, fique à vontade, né? A partir disso que a gente conversou, mais algum comentário, né? Pode ficar à vontade aqui para usar o nosso chat, tá bom? Lili, você pode fazer essa oração final? Posso sim. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Senhor, porque Tu vens, Senhor, com Teu poder restaurador, transformador. Como a Rô colocou aqui, Senhor, a Rochelle, Tu faz, Senhor, a transformação de Saulo em Paulo. Tu faz a transformação, Senhor, das nossas vidas, daquilo que era o velho homem com o novo homem. Tu transforma as nossas vidas diariamente e Tu já tem provado isso cientificamente, porque o nosso cérebro, Senhor, ele passa por transformações, por mudanças, e eu Te louvo, eu Te agradeço, porque os cientistas têm descoberto isso, Senhor amado. Nós temos descoberto isso, mas também, Senhor, tem muita coisa, Senhor, que nós não sabemos, nós não entendemos, e eu quero também Te louvar por isso, porque Tu é um Deus, Senhor, extraordinário e sobrenatural, Senhor, no Teu infinito, Deus. E eu quero Te adorar, Senhor, porque mesmo sem entender, nós conseguimos, Senhor, Te sentir e Te ter, Senhor. Muito obrigado por mais um momento, Senhor, do coração adorador. Que cada um, Senhor, possa, Senhor, sentir a Tua doce presença. Amém. Que tenhamos, Senhor, uma noite tranquila e de paz, mediante a tantos conflitos, a tantas situações delicadas que vivemos. Mas, Senhor, desejo a cada um, Senhor, de nós, a cada casa, a cada família, a cada pessoa, individualmente, Senhor, de maneira íntima, que o Senhor possa dar, Senhor, aquele amor e cuidado. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. Amém. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês, tanto pelo Instagram como pelo YouTube. Eu desejo muito que esse ano de 2022 seja mais um ano de milagres, porque Deus não para de trabalhar, não para de cuidar da gente, tá? Então, seja um ano onde a sua caminhada cristã se fortaleça, e a gente espera por você na próxima semana. A gente continua essa série Milagres, e aí, como eu falei no começo, a gente vai trabalhar
durante, eu acho, as próximas 3 semanas, um milagre por semana. A gente vai escolher um milagre e vai entender o que foi que aconteceu em torno daquele milagre e tentar trazer alguma lição para a nossa vida, para a nossa experiência cristã, tá bom? Então, boa noite, gente. Obrigado aí pela presença e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.